Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos, estamos conectados pelas redes de ensino. Módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. E em Geografia hoje, pessoal, nós vamos falar sobre aquecimento global, um tema importante, né? Um tema que está aí dentro da nossa sociedade. Estamos sofrendo os atos do aquecimento global e os efeitos que ele pode provocar dentro da nossa atmosfera. E vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre esse tema que é tão importante, estarmos informados sobre ele, como acontece, por que acontece, para que nós possamos ajudar o nosso meio ambiente, não é verdade? É a preservação do nosso meio ambiente, né? Então, o aquecimento global, pessoal, é um processo de mudança de temperatura da média global, né? É uma mudança que acontece na nossa atmosfera, né? A temperatura que se altera, que muda, né? Na nossa atmosfera e nos oceanos. Então, nós temos que refletir por que acontece essa mudança, né? O acúmulo de altas temperaturas, né? A concentração de gases que existe na nossa atmosfera, ou seja, ao nosso redor, o efeito estufa, ele bloqueia a saída do calor que é emitido pelo Sol. E aí o que acontece quando esse calor fica preso, né, na superfície da Terra? Ele vai aumentando a temperatura cada vez mais. E aí nós temos o surgimento do aquecimento global, ou seja, é a temperatura da atmosfera que está aquecendo cada vez mais. E eu já compartilho aí uma imagem com vocês que demonstra pra gente que cada vez mais, pessoal, o mundo está quente, né? E vamos refletir juntos esse aumento da temperatura, esse desequilíbrio ambiental que está acontecendo, né, no nosso país, entre outros lugares. Por que será que acontece? Será que é a ação humana? Será que é os seres humanos que estão provocando isso? Ou será que é algo naturalmente de acontecer? E aí, para ampliarmos os nossos conhecimentos, nós vamos assistir um vídeo falando um pouquinho mais sobre o aquecimento global e seus efeitos. Vamos lá? Cycle, sua pegada mais leve, apresenta o que é aquecimento global. O efeito estufa é um processo fundamental para a vida na Terra, pois a mantém aquecida. Quando a radiação ultravioleta solar chega ao planeta, 30% dela é refletida de volta para o espaço devido à camada de gases da atmosfera terrestre, e 70% ultrapassa essa camada e é absorvida, transformando-se em calor na forma de radiação infravermelha. Uma parte dessa radiação é refletida de volta para o espaço, enquanto outra tem dificuldade de passar pelos gases da atmosfera e permanece no planeta. Desse modo, a média de temperatura da superfície da Terra pode se manter em torno de 15 graus Celsius, o que permite a vida como a conhecemos. Quando a concentração de gases que absorvem a radiação solar aumenta consideravelmente, como vem ocorrendo desde o início da Revolução Industrial, o calor da radiação infravermelha tem dificuldade adicional de ultrapassar os gases da atmosfera e se dispersar no espaço, e a temperatura média global aumenta. Portanto, ocorre um desequilíbrio do efeito estufa. Com temperaturas elevadas devido a esse desequilíbrio, podem surgir problemas graves, como derretimento de geleiras, expansão das águas do oceano, desaparecimento de ilhas e até de países inteiros, com consequente migração forçada de pessoas, aumento de número de erupções vulcânicas, surgimento de eventos climáticos extremos, como secas, fortes ondas de calor, tufões e ciclones, acidificação dos oceanos, desaparecimento de espécies e vários outros. Os principais gases que retêm a radiação solar são dióxido de carbono, vapor de água, metano, óxidos de nitrogênio e halocarbonos. Eles são chamados de gases de efeito estufa. Muitos ocorrem naturalmente, mas o aumento gigantesco de emissões se deve à ação humana. Além de causarem os problemas já citados, alguns deles, ao poluírem a atmosfera, podem gerar outras complicações à saúde humana. As principais atividades humanas que emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa são pecuária, devido à devastação que ocorre para abrir o espaço de pastagem, ao cultivo de grãos para alimentar as criações, aos gastos exorbitantes de água para manter essa produção e à emissão de metano pelos animais. Queima de combustíveis fósseis como diesel, gasolina e carvão em indústrias, em usinas de geração de energia e no setor de transportes, uso de fertilizantes nitrogenados na agricultura e desmatamento que reduz o sequestro de carbono da atmosfera pelas árvores.
Então, pessoal, podemos perceber através do vídeo que o aquecimento global ele está acontecendo e aumentando essa temperatura cada vez mais pelas ações dos seres humanos, né? Um dos elementos mais importantes, né? Um dos fatores mais importantes que está fazendo com que esse aquecimento global aumente cada vez mais. É a poluição, é o lixo nas ruas, são as enchentes, são o acúmulo de gases de indústrias, de transporte no meio da rua, são todos esses fatores, né? É a exploração de mineração, é a exploração que prejudica o solo, prejudica os nossos minérios naturais. Então, todas essas ações, o desmatamento, a extinção de animais, todas essas ações irão prejudicando e vai fazendo com que esse aquecimento global aumente cada vez mais e prejudique a população que aqui vive no planeta Terra. Então é muito importante a gente pensarmos sobre o nosso papel social, entendermos que precisamos de um ambiente limpo, saudável, para que possamos também viver melhor na nossa atmosfera, né? E aí o aquecimento global ele traz muitos efeitos ruins para a nossa sociedade de forma geral. E o aquecimento global, pessoal, se torna um dos agentes, né, que mais prejudicam o ambiente. Destrói moradias e animais, coloca em extinção a fauna e a flora, que é os nossos animais e a nossa vegetação, a destruição dos espaços, o desequilíbrio de um dia chover muito, no outro chover pouco, no outro já fazer um calor que ninguém aguenta. Isso é um desequilíbrio que está acontecendo com o clima da atmosfera. E tudo isso são agentes que vão sendo provocados pelo aumento da temperatura, né? E a poluição de rios nas ruas, o lixo jogado na rua, é um fator importante que nós precisamos refletir para que isso não aconteça no nosso dia a dia. Existe um alerta grande sobre pesquisadores, pessoas que estudam sobre isso, né? Eles dizem que mostra que cada vez mais a atmosfera irá esquentar cada vez mais. Cada vez mais essa concentração de temperatura vai aumentar. E é através da preservação do ambiente que cada um precisa fazer a sua parte. Não poluir, não reciclar, reutilizar, economizar, ter atitude cidadã, né? Atitude social de cuidado com o meio ambiente. É responsabilidade de todos. Então é um alerta, né, dos cientistas que vivem pesquisando sobre essa área da atmosfera, que cada vez mais a probabilidade é que aumente mais e mais. E aí quantos problemas nós não iremos ter? A escassez de água também é uma das causas que nós sofremos sem água, né? Água potável para que possamos utilizar no nosso dia a dia, que já vem também como agente do aquecimento global. Então vamos refletir, pessoal. Eu deixo aqui a mensagem no finalzinho da nossa aula para que nós possamos cuidar do nosso planeta Terra. Vamos preservar, vamos cada um ter atitudes boas, legais, de preservação para que nós possamos viver melhor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!